Por isso, o texto, né, a nova história, acaba sendo um texto extremamente repetitivo, né, que vai tentar, né, ratificar a relação entre Legoff, Duby, né, com Marc Bloch, né, principalmente Marc Bloch, Lucien Febvre e Braudel mais ou menos, né? O Braudel não aparece como citação nesse texto do Jacques Legoff, né? Sendo que o Braudel tinha sido, né, o mestre direto ali com ele, né? Então isso tem um significado, né? Não podia estar aparecendo essa força braudeliana num momento delicado de questões políticas, né? Então há uma tentativa de se retomar o discurso do Marc Bloch, né, de se retomar a questão da história-problema, da renovação metodológica, da renovação documental, né, para se legitimar a ação da nova história naquele momento, né? De novidade, que nem sei se a gente poderia chamar de tão novidade assim, esse texto enfatiza muito, né, a história antropológica, numa tentativa de mostrar que a nova história ela tinha elementos dos análises sim, e elementos novos também, né, ligados ao seu momento, defendendo a interdisciplinaridade, defendendo a associação da história com outras ciências. E no caso do Legoff, a força muito grande que o Legoff dá para a antropologia, né, nos seus trabalhos, nos seus estudos, e a tentativa que ele vai fazer de mostrar como é que o estudo do cotidiano, como é que o estudo da cultura é local, né, como é que o estudo dos costumes, né, do gestual, do sonho, do imaginário, né, eram elementos possíveis, né, de serem trabalhados pelo historiador, e eram nada mais do que uma herança cultural que os Anali haviam deixado para os historiadores. Pode passar? Já estou terminando, né? Nesse texto, ele fica claro que ele está respondendo a algumas críticas, né? Uma das críticas, obviamente, vem, né, da fragmentação da história nesse período. Então, a acusação, né, que estava sendo feita a esses historiadores era de que nessa história do cotidiano, nessa história voltada para o local, se perdeu a dimensão global da história, né? E se acabou fazendo múltiplas histórias desconectadas, né, sobre questões culturais, questões mentais, né, questões sociais, etc. E o Legoff vem responder a isso e dizer que não, né, que o objetivo da nova história, herdeira dos Anali, era fazer uma história total, né, era buscar olhar a história de forma global, tentando entender as questões políticas, econômicas, culturais e mentais de forma articulada. Essa é a resposta que ele dá, sem convencer muito os seus interlocutores, porque logo em seguida vem o texto do François Doucet, né, que é do comecinho dos anos 80 e que fala assim, não adianta, vocês não nos convenceram, né? A história total foi abandonada, né, pelos chamados herdeiros dos Anali, né? Acabou meu tempo, ainda dá para fazer o finalzinho? Não, então só põe a última. Passa aí. Só então para a gente ver ali, né, aqueles itens. Independentemente das polêmicas, né, e da contestação em relação aos posicionamentos político-ideológicos
desse movimento, né, chamado movimento do Zanardi, é inegável que nós, historiadores, temos que considerar todo um conjunto de elementos que esse movimento vai trazer para a prática da história e da historiografia. Não estou dizendo que eles são o movimento que, né, traz essas contribuições. Essas contribuições, elas vêm de diversos lugares, mas com certeza elas vêm, né, e são difundidas e são espalhadas, né, por todas as tentativas, né, de historiadores como Marc Bloch, Lucien Febvre, Pierre Nora, Marc Ferrot, Jacques Le Goff, Leroy Ladurie, né, Georges Duby, né? E dentre essas contribuições, só vou demarcar aqui, né, novamente a história problema, a ideia de uma história em construção, a história preocupada com o tempo presente, as renovações metodológicas, a renovação documental, a interdisciplinaridade e a possibilidade das chamadas múltiplas histórias, né? A história da infância, a história das mulheres, a história antropológica, a geohistória, né? A história do trabalho, né? São várias facetas, né, da história hoje e, inegavelmente, né, elas se baseiam em todas as contribuições teóricas e metodológicas que os análises nos trazem. Então, encerro aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês.